break pra mim ele é como se fosse uma carta. Eu vou explicar pra você. Tipo, como você vai mandar uma carta, você escreve, tipo, de Douglas para Amanda. Isso seria o seu top rock, que é a dança em cima no break, é onde você se apresenta, você entra e mostra seu gingado e mostra que você sabe dançar no ritmo, você mostra a sua performance. Esse seria o top rock. Quando você escreve uma carta, você se apresenta e logo depois você escreve o conteúdo da carta, que é sobre o assunto que você quer. Isso seria o footwork, é onde a dança embaixo, onde você dança embaixo, fazendo todos os seus fundamentos. E o footwork ele é o conteúdo da dança. Então é onde você mostra todos os seus fundamentos que você tem, todas as suas evoluções e movimentos próprios seus. E logo em seguida vem o freeze, que é um movimento que você congela no break. E isso eu falo que é a finalização de uma carta, que quando você assina, assinado Douglas. É a mesma coisa na dança. Olá, sejam todos e todas muito bem-vindos a mais um episódio do Antropolis, podcast voltado ao campo dos estudos urbanos e audiovisuais. Eu sou Gabriela Lamas e você acabou de escutar um trecho do filme A Galera, do antropólogo e professor do Instituto Universitário de Lisboa, Otávio Raposo, que é o nosso convidado de hoje. Gravado em 2015 no conjunto de favelas da Maré, no Rio, o filme acompanha as experiências de um grupo de jovens dançarinos de break em meio à violenta arquitetura social carioca. Com base nos achados etnográficos do realizador, mostra como a dança, para além de seus aspectos lúdicos, foi também utilizada por esses jovens como uma forma de abrir caminhos para uma melhor inserção política deles em meio a uma cidade e um país marcados por tantas desigualdades. Foi uma conversa muito boa que nós tivemos, certo, Guilhermo? Sem dúvida nenhuma, Gabi. Mas um momento incrível que a gente pôde compartilhar aqui nesse podcast, né? E tudo isso graças à generosidade do Otávio. Mas antes da gente passar pro episódio, eu só queria lembrar que além desse filme e dessa pesquisa situados no contexto das favelas cariocas, o Otávio também nos contou a respeito das pesquisas que ele vem realizando entre jovens produtores culturais nas periferias portuguesas, né? Pesquisas, aliás, que resultaram em 2 outros filmes importantíssimos na trajetória dele, sendo o Nubai, o Rap Negro de Lisboa, de 2007, né, vinculado ao mestrado do Otávio, e o mais recente, Na Quinta com Cali, onde ele retrata um pouco da rotina do Cali, que é um morador da região da Quinta do Mocho, uma periferia portuguesa, né, lisboeta, aliás, que recentemente se tornou palco de uma enorme controvérsia por ter sido usada, com o apoio dos poderes públicos, como uma espécie de uma vitrine para a realização de grafites e a organização de circuitos turísticos ligados à arte urbana, sem que para isso os diversos problemas estruturais e sociais do bairro fossem sanados, né? Então a gente fica agora com um trechinho desse segundo filme e, na sequência, a gente vai para nossa entrevista. Tamo junto da família, olha. Estava a brincar, isso aqui é o meu bairro, estou à vontade. Venham mais vezes quem quiser vir, porque nós estamos aqui para vos receber. Porque o meu bairro é o teu bairro, minha casa é a tua casa. Na minha casa não, porque a minha casa está degradada, não quero te mostrar a minha casa. Mas se tens arranjar a minha casa, podes ir lá. Vamos comer uma cachupa feita pela minha mãe, cultura africana. Vou-vos lá na casa dos meus amigos angolanos, vamos comer um funge. Na casa do meu amigo guinense, caldo de mancara. Tá entendendo? Aqui temos. Aqui nós somos assim. Também fazer referência que esta festa conta com o apoio dos apoios. Bom, para realizar essa conversa, hoje estamos acompanhados também do professor Francisco. Oi, Gabi, e a todos e todas que estão aqui nos escutando. E do colega Ítalo. Boa tarde, galera, tudo beleza? Para começar, Otávio, gostaria de te dar as boas-vindas ao Antropolis. Muito obrigada por ter topado participar da nossa conversa. Tudo bem contigo? Tudo bem, boa tarde, aqui boa noite, é um prazer estar aqui com vocês e estou prontinho aí para que a gente possa aí conversar e podermos aprender uns com os outros e eu também falar um pouco das pesquisas que estou a realizar.
Então eu gostaria de iniciar te pedindo, em nome dos colegas, para falar um pouquinho da tua trajetória. Bom, eu vivo, né, em Portugal, em Lisboa em particular, há 20 anos, né, entre idas e vindas ao Brasil. E a minha trajetória, né, nas ciências sociais, né, na sociologia, antropologia, ela tem início antes, quando eu vivia ainda, né, no Brasil, no Rio de Janeiro, Niterói, né, quando eu comecei a cursar, né, na UFRJ, no IFIX, o curso de ciências sociais. Eu venho para Portugal, para Lisboa, onde, digamos, eu dou continuidade aos meus estudos, tendo me formado, né, em sociologia na Universidade Nova de Lisboa. E foi a partir um pouco daí que, digamos, eu comecei a me aproximar das pesquisas sobre juventude, principalmente a juventude negra, filha de imigrante, o que também me interessava, tendo em conta que eu também era um imigrante em Portugal, né? E, paralelamente, a questão da música rap era algo que também me interessava, porque era um estilo musical qual eu me identifico e, portanto, eu comecei já, digamos, no trabalho de final de curso, né, da licenciatura e, posteriormente, no mestrado, a fazer pesquisas sobre esta temática, né? E, nesse processo, eu comecei também a utilizar a linguagem audiovisual como forma também de produzir um olhar, né, antropológico sobre as realidades que eu estudava, né? Eu até, ainda no Brasil, né, eu comecei a aprofundar a minha relação com a fotografia, né, cheguei, inclusive, em Portugal a trabalhar como fotógrafo, mas não tinha nenhum curso, com a imagem em movimento, né, com a câmera de filmar. Isso se dá justamente na realização do documentário Nubai, o rap negro de Lisboa, né, lembrando que Nubai quer dizer, em crioulo de Cabo Verde, vamos lá, partiu, bora lá. E foi durante a realização desse filme que eu fui aprendendo a manusear a câmera de filmar, agora já tendo, né, um background da imagem, né, da fotografia, mas aprendendo com erro, né? E utilizando câmeras emprestadas. E depois, né, na parte da montagem, né, já tive depois o apoio de um amigo do cinema, que depois nós montamos juntos, né, no caso o João Rosas. E foi assim um momento muito, muito bacana, né, de aprendizado, tanto técnico como depois do ponto de vista da relação que foi sendo criada com os protagonistas do filme, com os meus interlocutores, em que também fui percebendo a importância, né, dessa linguagem audiovisual nas pesquisas, né, porque se formos ver, por exemplo, né, esse documentário depois eu consegui que ele fosse exibido em vários festivais, tanto no Brasil como em Portugal, como em Moçambique, por exemplo, Cabo Verde, e foi algo que foi muito importante, o qual eu dei continuidade, né, também em outras pesquisas, em outros projetos, como é o caso, por exemplo, do meu doutoramento, em que eu fiz também, em conjunto com a pesquisa para o doutorado, o documentário A Galera, e mais recentemente o filme Na Quinta com Cali, mas também no âmbito do meu pós-doutorado. Tudo isso eu considero que é muito, muito importante, porque a gente sabe, né, da dificuldade, muitas vezes, que nós temos, né, através dos nossos artigos, dos capítulos de livro, enfim, desse formato mais tradicional, se, inclusive, conseguir mostrar um pouco as nossas descobertas e, ao mesmo tempo, permitir a abordagem, né, de determinadas discussões que depois, por via, né, da linguagem audiovisual, torna-se, digamos, conseguimos chegar a um público mais amplo, né? Por outro lado, eu acho que, inclusivamente, né, como uma forma de troca, né, da relação que depois nós criamos com os nossos interlocutores, que depois, por via da etnografia, né, essas pessoas tornam-se os nossos amigos, é um modo também, pelo menos que eu tento os homenagear, né, com esses filmes, né, com esses trabalhos audiovisuais, com vista também a potenciar o trabalho artístico deles, né, quando se tratam, nesse caso, de artistas, sejam eles dançarinos, rappers, ou mesmo guias, né, de arte urbana. É uma forma também deles, enfim,
se verem, né, e ao mesmo tempo disso, de alguma forma, apoiá-los, né, no trabalho que eles fazem, né? Então também eu vejo esses trabalhos também como uma forma que é sempre desigual, né, de dar algo em troca, porque nessas nossas pesquisas, principalmente de cariz etnográfico, nós aprendemos tanto com os nossos interlocutores, né, e ao mesmo tempo oferecemos tão pouco. Acho que o filme, no caso, o filme documentário, a antropologia visual, tem essa possibilidade, né, de dar de volta. E pronto, né, e acho que isso tudo tem sido, né, felizmente, cada vez mais levados em conta nos trabalhos, né, dentro das academias, principalmente da academia brasileira, e eu acho que é algo que veio para ficar, e claro, né, com as novas linguagens audiovisuais, com o YouTube e com, digamos, novos dispositivos, com as câmeras digitais, né, isso tornou-se mais simples para nós, antropólogos, né, conseguirmos aceder, né, a essa linguagem e fazer um filme sobre os trabalhos, né, as nossas pesquisas etnográficas, os trabalhos que realizamos. Inicialmente, né, pegando mais a questão do mestrado, por exemplo, eu trabalhei muito com uma crew de rappers chamada Red Eyes Gang, em que a maior parte deles, né, estamos a falar de jovens negros da periferia de um bairro chamado Arrentela, que é da margem sul de Lisboa, o qual eu me inspirei para fazer do documentário também no Bai, que é passado também nesse bairro da Arrentela, em que eu abordo muito a importância do estilo rap na vida desses jovens, as suas sociabilidades que ocorrem tanto nas ruas, né, naquela sociabilidade de esquina, a lá Street Corner Society, mas também uma sociabilidade dentro de associações culturais, juvenis, que também os apoia tanto na produção cultural e artística da música rap, mas também na luta contra o racismo, contra a violência policial. Esse, digamos, é um arranque um pouco mais sólido, né, das pesquisas que eu iniciei. Posteriormente, eu alarguei o espectro de análise, né, sobre a produção cultural, as sociabilidades e os estilos de vida dos jovens da periferia para outros bairros daqui de Lisboa. No entanto, no doutoramento, eu quis, digamos, fazer um trabalho mais focado no Brasil. Seria um pouco, né, uma forma de eu regressar, né, ao meu país de origem e, portanto, a minha ideia era manter um pouco o foco na questão da juventude, né, na juventude da periferia, da juventude da favela, e é quando eu inicio, né, começo a fazer um trabalho, e faço, né, um trabalho sobre os dançarinos de breakdance das favelas da Maré, e que as questões relativas à segregação, à violência policial, ao modo como a relação, né, que se abre por via do breakdance, da cultura hip-hop, a esses jovens, que faz com que muitas vezes eles alargam, né, a relação que eles têm com a cidade, com o próprio bairro, ao fazer com que eles possam circular, né, pelas diferentes favelas da Maré, que são dominadas por diferentes facções do tráfico de drogas, né? Então também demonstro como que o breakdance para esses jovens, né, reformula e alarga as redes de amizade e ao mesmo tempo a relação que eles têm com o bairro e com a cidade. Isso eu também acabo, né, por trazer no documentário também a galera, né, para além, claro, de artigos e da minha própria tese de doutoramento. E depois, mais recentemente, né, o que eu tenho trabalhado já novamente em Lisboa, né, em Portugal, também com as questões das produções artístico-culturais, mas já numa perspectiva, né, das políticas públicas, digamos, focando, nesse caso, na arte urbana, né, e de como o grafite e a street art, né, são comodificados, né, numa arte urbana que passa a ser apropriada por políticas públicas, sejam de prefeituras, seja, digamos, mais de outras políticas públicas, digamos, mais de âmbito federal, etc., com o objetivo, né, um pouco de combate ao estigma territorial que alguns bairros possuem, né, e nesse caso a Quinta do Mocho é um grande exemplo da Galeria de Arte Pública, né, que é utilizada pela prefeitura, né, de Loures como uma forma de contrapor aos discursos, ao estigma territorial, fazendo uso da arte urbana como forma de promover o bairro, mas percebendo também todo um conjunto de contradições desse processo,
porque justamente, né, essa política pública que é tratada como uma política de inclusão social, depois quando a gente vai ver, né, com uns olhos, né, de uma forma mais de perto e de dentro, a gente vê que tem muito pouco de inclusão social, porque muitas vezes os próprios jovens, os próprios moradores descobrem, tem muito pouco a participação nesse processo, não há praticamente, por exemplo, workshops de grafites para fazer com que as crianças e os jovens, os adolescentes aprendam grafite nesses bairros. Os problemas mais estruturais do ponto de vista habitacional mantêm-se, né? E a gente vê depois como que essa arte, né, nesse caso a street art, o grafite, ela acaba por ser, digamos, uma forma, né, uma forma mais barata, né, de tentar promover uma política pública que tem muito pouco de inclusão social, mas que dá uma visibilidade à prefeitura e que demonstra um pouco um oportunismo, né, um oportunismo político que se utiliza, né, de uma arte, dessa arte urbana, mas que depois os moradores em si, a gente vê assim muito poucos benefícios, né, muito menos do que aqueles que são propagandeados. E é nesse processo que eu passo, né, a acompanhar as visitas de arte urbana que são, digamos, dinamizadas por alguns moradores do bairro e como que eles, né, se tornam também grandes mediadores e divulgadores do próprio bairro, muitas vezes inclusivamente contrariando políticas da Câmara Municipal, né, nesse caso da Prefeitura, denunciando, por exemplo, problemas que existem a nível estruturais do bairro, por exemplo, né, estamos a falar nesse caso da Quinta do Mocho, que é um bairro que grande parte dos moradores são crianças e jovens, né, contrariamente a uma população envelhecida, a população portuguesa, e você, por exemplo, nesse bairro, né, que tem cerca de 4.000 pessoas, você não tem um parque infantil a funcionar, né, e estamos a falar de uma política pública que já existe há cerca de, né, há mais de 5 anos, né, são mais de 100 grafites, né, ou 100 as fachadas dos prédios, né, 100 grafites, digamos, de grande formato, né, ocupar as fachadas dos prédios, né, com festivais, amplos festivais, né, que vem pessoas do mundo todo para grafitarem na parede, mas você depois não tem, por exemplo, um simples parque infantil para aquelas crianças, né? E esses guias, né, que eu chamo de guias comunitários, acabam também por denunciar um pouco as contradições desse processo, né? Ao mesmo tempo que falam, né, as coisas boas advindas, né, dessa arte urbana, né, principalmente no caso nesse contrapor ao estigma, né, que esse bairro possui. Paralelamente a isso, eles também mostram que, afinal, né, há muito pouco de inclusão social, apesar, digamos, do propagandear da prefeitura. Tá, Otávio, eu queria te colocar uma questão, já pegando como gancho essa questão que você tratou aí no final, né? Porque eu acho que tem um ponto subjacente a praticamente todas as suas pesquisas, que tem a ver com essa questão de um certo uso instrumental, né, da cultura como forma de controle e de gestão de populações indesejadas ou não totalmente assimiladas, quando a gente pensa quando a gente tem como referência o caso de Portugal, né? Tô pensando aqui nos ciganos ou nesses jovens que têm essa descendência africana e que o Estado português tem todo o interesse em controlar, né? Existe uma preocupação da sua parte de tratar dessa dimensão que a Lívia de Tomasi, por exemplo, que é uma socióloga com a qual você costuma dialogar muito, trata, né? Ou seja, como que as políticas culturais, esses dispositivos de arte e cultura são mobilizados muitas vezes pelos poderes hegemônicos como uma forma de incutir, inclusive, na cabeça desses jovens essa noção, né, do empreendedorismo, né, a ideia de que compromisso com a mudança social não tem a ver necessariamente com a política, mas com o fato de que cada um tem que cumprir a sua parte, né. Então, existe todo um esforço do uso desses instrumentos culturais para incutir na cabeça desses jovens a ideia de que eles são líderes, de que eles são protagonistas, empoderados, né. Você tem uma preocupação de mostrar as contradições desse uso instrumental, né, da cultura por parte dos poderes hegemônicos, né, de como que a cultura, né, ela pode ser usada, né, como um mecanismo de gestão e de controle dessas populações, né. Isso aparece muito claramente na sua pesquisa sobre os Red Eyes Gang. Eu me lembro de um texto que, inclusive, a gente chegou a escrever junto. Eu me lembro de uma passagem que você fala de um caso dessa crew, né, que os jovens conseguiram acesso a um edital público em Portugal, o programa Escolhas, e eles queriam colocar um mapa da África
no espaço deles e os técnicos ligados a esse edital proibiram, né? Quer dizer, existe toda uma tentativa de controlar esses jovens, né? E no caso dessa última pesquisa que você está fazendo agora, com essa etnografia sobre os guias, né? Tem também essa ambiguidade, esse confronto ele aparece, por exemplo, na diferenciação entre as rotas, né? Ou guiadas, esse turismo guiado, da perspectiva oficial e dessa perspectiva mais independente dos jovens, né? Queria te convidar a falar um pouco mais detalhadamente sobre como que essas questões, né, aparecem nas suas pesquisas, né? Como é que você lida com essa ambiguidade entre, por um lado, uma cultura que é instrumentalizada pelo poder como uma forma de gerir esses jovens, né? E, por outro lado, a cultura que é mobilizada da perspectiva dos jovens como uma forma de resistência também, né? Existe uma ambiguidade nos diferentes sentidos que a noção de cultura ocupa, né? E eu queria que você comentasse um pouco sobre como que isso aparece nas suas pesquisas. Obrigado pela questão, Guilhermo. Sim, de fato, as minhas pesquisas, essa questão, né, e essa ambiguidade, né, ou as contradições de como a cultura depois tanto é mobilizada, né, pelos jovens, como o modo como o poder público muitas vezes tenta se apropriar, né, dessas práticas juvenis, culturais, urbanas, né? E, de fato, eu sou confrontado com isso, né? Ainda no mestrado, no âmbito dessa pesquisa que eu realizei sobre o Red Eyes Gang, no contexto em que uma parte desse grupo, desse coletivo juvenil, formado principalmente com rappers, né? Mas não só, né? O Red Eyes Gang torna-se depois, digamos, um emblema de todos os jovens que param, né? nas ruas da Rentela. Alguns desses jovens, ao criarem uma associação juvenil, uma associação de afrodescendentes, chamada Capaz, eles passam depois, né, numa fase seguinte, a colaborar com um programa do poder público chamado Programa Escolhas, que numa primeira fase, inclusivamente, tinha como objetivo, né, eles diziam textualmente, né, tinha o objetivo de prevenir a criminalidade juvenil. E esse programa ele era direcionado para os bairros de realojamento, chamados aqui bairros sociais, que são muito estigmatizados e vistos como problemáticos, a exemplo do que ocorre, por exemplo, com as favelas brasileiras, né? E nesse programa Escolhas, né? E eu, quando começo a fazer esse trabalho de pesquisa lá na Rentela, quando eu comecei a fazer, né, já vi o programa Escolhas lá, e o interessante, né, é que eu passo também, inclusive, a me identificar, nesse caso, né, com a Associação Capaz, né, com seus objetivos, e sou convidado a integrar essa associação, né? Eu fiz parte, durante cerca de 2 anos, da direção dessa associação, inclusive antes de começar, digamos, a realizar o meu mestrado, né? Depois, a minha pesquisa, ela é feita numa fase posterior, após já ter relações aprofundadas, né, com esses jovens, com essas pessoas, até que foram inicialmente construídas por causa do documentário em Dubai. Mas, enfim, e a partir do momento em que eu estou, digamos, nessa associação, eu passo também a lidar com as contradições que existiam entre os objetivos e os anseios e vontades desses jovens e os objetivos desse programa Escolhas, que acaba, aos poucos, né, por tomar conta dessa associação e, ao mesmo tempo, por refrear grande parte das suas reivindicações, principalmente mais políticas e de cariz mais antirracistas, ou mesmo de cariz étnico-racial, né? E o exemplo que você lembrou, né, é exemplar, né, depois de como essas contradições acabam por higienizar, né, boa parte daqueles que eram, né, os objetivos iniciais dessa associação. E o fato, por exemplo, deles não quererem e acabarem, né, por, entre aspas, proibir que um dos símbolos dessa associação fosse o continente africano, né, revela, né, que muitas vezes, né, esses programas que visam a integração social, a inclusão social juvenil, também tem um objetivo de controle social e, ao mesmo tempo, também de alienação, né? Que é disso que se trata. Ou seja, e você percebe que eu fui percebendo, né? E esses jovens também, né? Esses jovens iam percebendo e tinham consciência disso, eles iam me dizendo isso e tentavam jogar com essas duas coisas, essa dupla ambiguidade, porque, ao mesmo tempo, o programa Escolhas naquela associação era quem pagava o aluguel, por exemplo, para que aquela associação pudesse, digamos, sobreviver, profissionalizava alguns daqueles jovens,
portanto, dava alguma base de sustentação para que aquela associação existisse. No entanto, ao mesmo tempo, né, tomava o tempo daqueles jovens, né, principalmente com vista a que eles fizessem determinadas práticas e funções as quais eles não consideravam como sendo as prioritárias, né? E tudo isso foi gerando contradições, foi gerando críticas, né? Não só deles próprios, como de outras pessoas, né, do bairro, e também desmobilização, né? E, portanto, a partir daí que eu também, né, na minha própria dissertação de mestrado, embora não sendo o foco, eu coloco, né, e abordo um pouco sobre a vida, né, a história dessa associação que acaba, né, por ter um momento que deixa de existir, e deixa de existir também justamente porque esse mesmo programa acaba, num certo momento, né, isso já quase 10 anos depois de eu ter feito o mestrado, não aprovar a continuidade desse programa lá na Rentela. Num período em que boa parte da força, né, que havia naquele bairro já tinha morrido, por conta, não só, claro, do fato daqueles jovens, né, já não serem tão jovens assim, mas também por não terem conseguido, né, de certa forma, perpetuar ou dar continuidade para uma geração seguinte que conseguisse manter em funcionamento a própria continuidade, né, dessa associação, etc. Bom, eu, mais recentemente, principalmente nesse caso das visitas guiadas e dos usos e abusos, né, do street art ou da arte urbana, bairros da periferia, nesse caso da Quinta do Mocho, eu passo, né, de uma forma mais sistemática, digamos, a focar mesmo, né, no modo como essas práticas artísticas são utilizadas, né, como modos, né, de gerir, né, como formas de gestão da pobreza, das desigualdades. E o interessante, ao mesmo tempo trágico disso tudo, é que você percebe que esses programas, seja tipo o programa Escolhas, que continua a ser a principal política pública voltada para a juventude periférica, digamos assim, de Portugal, e outros, né, como é o caso, por exemplo, né, dos vários projetos camarários que existem, que utilizam depois o street art, né, como forma também de contrapor, né, os estigmas e, portanto, a criação dessas galerias de arte pública, né, nas periferias. Nós percebemos as contradições e os seus usos, né, como uma forma também um pouco consciente, né, de se utilizar, né, toda a criatividade desses jovens também com vista a domesticá-los, né, a amansá-los. Agora, essa juventude, ela está consciente disso, né, e joga com isso. E muitas vezes tentam contrapor as intenções, né, iniciais que existe, né, por parte das instituições oficiais. E você vê, por exemplo, nesse caso, né, na questão, por exemplo, da Quinta do Mocho, das visitas guiadas, que foi uma política, né, da prefeitura, né, que teve início com a tentativa, né, que alguns jovens do bairro fossem guias voluntários, né, eles utilizam toda uma linguagem, né, com vista, né, a querer que os jovens sejam protagonistas, sejam voluntários, né, de uma mudança em prol do bairro, há todo um discurso, né, para que esses jovens, digamos, acabem por fazer um exercício, um serviço, que nesse caso, no caso da Quinta do Mocho, nem era mal pago, não era pago, né, e, portanto, com vista a permitir que, inclusivamente, essas visitas guiadas, né, essas visitas turísticas acontecessem, né? E elas só acontecem porque há jovens do bairro que dinamizam esse processo. E o interessante disso tudo é que eu vou acompanhando essas visitas guiadas, as contradições, os anseios, porque esses jovens, às tantas, percebem e dizem, olha, afinal, não faz sentido eu, né, ser permanentemente voluntariado, porque, quer dizer, se as pessoas pagam para visitar, por exemplo, o centro de Lisboa, por que não podem pagar também para visitar, por exemplo, o meu bairro, né? E o fato é que nessa tensão que depois é criada, alguns desses jovens criam uma empresa de visitas guiadas e hoje fazem visitas de arte urbana independentes da Câmara Municipal, da Prefeitura de Loures e, digamos, criando, né, inclusive, possibilidades em termos laborais e mais independentes, né, para falarem, né, não só sobre a visita de arte urbana, mas também
sobre o próprio bairro, né? Porque o que motiva em grande parte as pessoas a visitarem, nesse caso, a Quinta do Mocho, não é só a street art, né? A arte urbana presente nesse bairro, tá? Você tem, né? E depois você tem writers, né? Franceses, brasileiros, argentinos, israelitas, do mundo todo, e gajos muito bons, né? Artistas muito bons, mas também um ambiente multicultural do bairro. Estamos aqui a falar de um bairro que 95% tem origem africana, principalmente da Angola, mas também de Cabo Verde, da Guiné-Bissau, de São Tomé, com toda depois a riqueza cultural disso, né? E, portanto, como até no documentário um dos guias dizem, né? Eles falam que, se a visita começa, né, com uma visita de arte urbana, rapidamente ela se torna uma visita sobre, né, a interculturalidade do bairro, né, em que os turistas querem saber como que as pessoas vivem, né, que podem depois almoçar para comerem uma comida tradicional, isso tudo. Eu gostaria de aproveitar e embarcar, né, nesse assunto, porque diz muito também a respeito da maré. Eu estava lendo seus textos, né, e acho que o grande problema dos breakdancers lá da maré era em desvincular a imagem ao tráfico, né, que tinha com o funk também, a cultura do funk, proibidão e tudo mais, e criar a identidade hip hop, sendo que também eles têm uma certa resistência com esses programas sociais, né, justamente por causa do viés político, ou até mesmo em relação a um turismo que é criado, né, que muitas vezes até eles chamavam, né, eu tenho amigos na Maré, e muitas vezes eles falavam que era tipo um zoológico social, né? Então, mas isso acontecia muito no Vidigal, no caso. E aí eu queria saber qual é a sua perspectiva sobre essa resistência dessa galera, né, em estar evitando esse tipo de filiação, tanto política, né, com esses programas sociais, e se você consegue vislumbrar algo que eles possam estar fazendo, mas o sentimento deles também, né, em relação à construção da imagem deles, do hip hop lá na Maré, no caso. Uma das coisas que quando eu fui para Maré e no início, né, eu confesso, né, a minha intenção não era trabalhar, né, fazer etnografia sobre dançarinos de breakdance, né. Eu até tive em várias favelas, né, seja no Vidigal, seja no Santa Marta. Estava até mais focado tentando procurar rappers, tendo em conta o trabalho anterior que eu realizei no âmbito do mestrado, né? E foi muito interessante perceber que dentro da cultura hip hop, o breakdance era a vertente com mais força, né, na Maré. E posteriormente, né, indo pela primeira vez a um treino desses jovens, eu fiquei assim maravilhado, justamente porque esse treino desses dançarinos, era levado a cabo numa fábrica abandonada que esses jovens conseguiram arranjar, não existindo professores, não existindo nenhuma ligação, digamos, com uma ONG, com uma instituição, em que eram eles próprios os donos do pedaço, né? Eram sociabilidades desafogadas em que eles escolhiam as próprias músicas, em que eles limpavam e cuidavam do espaço, em que eles treinavam e ensinavam os dançarinos mais novos, mais inexperientes. Então era muito interessante perceber, né, toda uma dinâmica que não era, digamos, top-down, né? Era justamente contrária, de baixo para cima, e aquele espaço, né, que era, na época, né, se chamava techno, era um espaço que era muito mais só um mero espaço para dançar break, era um espaço em que eles construíam uma forma específica de viver a juventude sem a interferência, seja do tráfico, seja, digamos, de uma instituição social, de uma ONG, seja de adultos que eram exteriores, né, à cultura hip hop. E o bacana foi depois conversar com eles, né, e o breakdance, ele surge a partir, digamos, de oficinas dinamizadas por determinadas ONGs, principalmente pelo CIASM e pela Redes, mas só que mais tarde, esses jovens, eles sentem a necessidade de ter um espaço próprio, um espaço deles, em que eles pudessem treinar sem dar satisfação, em que eles não tinham que, né, se enquadrar em determinadas, enfim, em aulas, né? Até porque esses jovens, as tantas, já nem precisavam de aulas, porque eles já dançavam tão bem, né, participando de campeonatos, que, enfim, já não era necessário ter uma pessoa que os ensinasse, e eles passaram a ser professores deles próprios. E, portanto,
você vê, né, depois a necessidade, né, que a juventude em geral, e não é só da Maré, mas de todo mundo, né, possuem de construírem e de terem seus espaços, né, de sociabilidade, de construção de identidades, de lugares de pertença. E a gente vê cada vez que isso é, né, os próprias políticas públicas para a juventude são políticas que tentam, de certa forma, domesticar o jovem, né, tentam, né, abraçá-los, mas ao mesmo tempo engessar a sua criatividade, muitas vezes de uma forma muito moralista, utilizar o rap ou o breakdance ou o hip hop como uma forma, né, dos jovens, né, saírem, não entrarem no tráfico, todo esse discurso que muitas vezes é utilizado, né, um discurso muito moralista que acaba por os tratar como quase bandidos, né, como se a vida deles fossem, digamos, uma linha reta em direção ao crime, e portanto é preciso criar e preencher, né, o tempo livre dos jovens, né. Então essa malta, né, essa galera, melhor dizendo, né, do breakdance, eles, né, construíam a sua relação, né, com o breakdance, com a cultura hip hop, de uma forma autônoma, né, dessas instituições, né, mesmo instituições como a Redes ou como o CIASM, né. Então, a Redes e o CIASM são, digamos, duas das principais ONGs que existem na Maré, né. A Maré, né, que é um conjunto de 16 favelas com mais de 130 mil pessoas, é um conjunto de favelas, né, com forte presença de ONGs e ONGs muito fortes, né, principalmente na favela da Nova Holanda, que tem, nesse caso, né, a Redes, que tem o Observatório de Favelas, também tem uma outra associação, o ONG, que se chama CIASM, que é onde até existe um primeiro museu na favela, que traz, também resgata a história, né, desse conjunto de favelas, e são até associações que têm um trabalho importante, principalmente a nível educativo, fazendo, por exemplo, pré-vestibulares, cursos, né, de pré-vestibulares para os jovens de lá, né, eles têm um trabalho interessante do ponto de vista social, etc. Só que muitas vezes, né, em termos, né, mais políticos de mobilização, essas ONGs acabam por depois estarem muito vinculadas, né, e dependentes, né, inclusive, não só de financiamento, mas das políticas públicas em vigor, e ao mesmo tempo perdendo o cariz mais, né, de consciencialização e luta, que muitas vezes marcou até a origem dessas ONGs, né? Embora não sendo o meu trabalho, mas depois lendo muito sobre a Maré e outras favelas, né, você percebe, né, que boa parte, inclusive das lideranças das ONGs atuais, eram anteriormente figuras, né, muito importantes do ponto de vista das lutas comunitárias, das associações de moradores, e você vê uma certa onguização dessas mobilizações e dessa, digamos, forma, né, de ativismo, né, o que era anteriormente um ativismo em prol da moradia, dos direitos, né, e da organização, né, dessas populações, que continuam a ser populações que vivem, né, em territórios muito precarizados, né, embora, claro, não se compara com o que era 20, 30 anos atrás, mas que continua e que estão à mercê, né, do tráfico de drogas, dessas quadrilhas. A gente percebe que há uma mudança, né, qualitativa no sentido de que vai se perdendo radicalidade, pelo contrário, vai havendo um enquadramento e uma institucionalização que, nesse caso, né, na Maré e em outras favelas, né, do Rio de Janeiro, né, acaba por traçar um pouco esse caminho, né, da onguização que, apesar, né, de ter coisas e levar coisas, né, muito importantes para o bairro, né, ao mesmo tempo perde-se um pouco não só a radicalidade, mas a possibilidade de organizar de uma forma, né, mais consciente, né, da posição de subalternidade, né, que essas populações acabam por ter em prol, né, de políticas públicas que acabam, né, e se formos ver depois, né, a sério, tem, enfim, com o objetivo gerir, né, a desigualdade, gerir a pobreza, gerir a miséria, né, e que no caso da Maré, né, a gente vê, né, ao mesmo tempo, e não por acaso, né, ganha cada vez mais protagonismo, né, na organização dessas populações, né, a igreja evangélica principalmente. Ela também, eu creio que ela também vai ganhando espaço muito também pelo vácuo, né, que depois essas organizações de base, né, enfim, foi se deixando ao abandono. Por último, e também
pegando também a questão do tráfico, né, do tráfico de drogas, né, uma das, entre aspas, descobertas, né, que eu fui vendo é como depois, por via, né, do breakdance, da cultura hip hop, esses jovens, eles, de certa forma, eles acabavam por criar formas de prestígio, né, e de criação de alternativas, né, àquela que o tráfico de drogas exerce. Lembrando que na Maré, como em boa parte das favelas, né, do Rio de Janeiro, né, essas redes criminosas, elas não só controlam o espaço público, como também boa parte, aquela que é a principal festa, né, ligada ao lazer juvenil, né, que são os bailes funks, né, e boa parte daquelas músicas acabam por fazer apologia ao tráfico, ou seja, há todo depois um discurso que, de certa forma, enfim, tem não querendo também cair no moralismo, mas que tem, né, muito também, um forte teor alienante, né? E esses jovens do breakdance, boa parte deles, porque outros também gostavam de funk, etc., também construíam as suas identidades b-boys e a sua prática, né? E as suas sociabilidades no âmbito da cultura hip hop, do breakdance, em contraponto a esse funk, digamos, mais alienado, mais ligado ao tráfico de drogas, né? Lembrando que, pronto, há muito funk. Só que, em geral, o funk que era vinculado, né, nesses bailes era um funk que, pronto, esses jovens não se reviam, né? E portanto, eles viam essa cultura hip hop, que eles participavam também, como uma forma também de criar outros mecanismos, né, de, digamos, pensar, né, o mundo e o bairro em que viviam, né? E a própria lugar de treino era um lugar também, um espaço de proteção, né? Tendo em conta a violência, né, exacerbada que existe, não só quando a polícia chega, né, na Maré, como quando há, digamos, problemas, né, entre facções rivais, né? A violência está muito presente, né, nesse cotidiano, né, dessas populações, né? E, portanto, e o breakdance e o hip hop, né, vem, de certa forma, também a dar uma visão crítica, incutir uma perspectiva mais crítica sobre o bairro em que vivem, sobre a vida deles, sobre o mundo, né, sobre essas injustiças do mundo. E o interessante é que criando, né, todo um conjunto de imaginário muito voltado para essa cultura hip hop norte-americana, a ideia do bairro, do Bronx, muitos dizendo, né, a Maré é o Bronx do Rio de Janeiro, tendo em conta o modo como eles vão contrapondo as representações negativas sobre o bairro, né, ao irem em campeonatos pelo Rio de Janeiro e fora do Rio de Janeiro, ganhando campeonatos e passando a vincular a Maré como em um bairro onde há muitos bons dançarinos de breakdance, né? O interessante é que esses jovens, muitas vezes, depois de ganhar um campeonato, eles não tinham vergonha de dizer, né, o bairro em que viviam, pelo contrário, eles afirmavam, né, nós somos da Maré, também como uma forma, né, de criar identificações positivas, né, como acontecem também, né, outras práticas, entre as quais o próprio rap. E aí, tá gostando do nosso programa? Então não se esqueça de nos seguir em seu agregador favorito e nem de curtir a nossa página Antropolis Podcast no Facebook e no Instagram. Por lá, compartilhamos conteúdos e informações extras desse e dos demais episódios. Agora, continue com a nossa conversa. Bom, no comentário da galera lá da Maré, né, eu fiquei muito impressionado com a qualidade, né, eu acho que as pessoas têm que ver. E uma questão que me chamou a atenção é um pouco o que você estava falando. A gente sabe de todo, né, o controle que essas populações sofrem, né, em termos de exclusão e de invisibilidade, tanto em Portugal como no Brasil, e que uma das formas de produzir isso é através do corpo, né, uma biopolítica, né, que por vezes inclusive invade o espaço dessas iniciativas mais aparentemente libertárias, né. E o que me chamou a atenção do breakdance é uma captura do corpo, da expressividade do corpo por esses meninos e meninas, né, que desenvolviam esse trabalho com todas essas questões que você colocou de sociabilidade e especialmente essa possibilidade de falar um pouco sobre mobilidade, né? Esse acesso a, por exemplo, as dimensões da cultura americana, né? Um deles fala, inclusive, se projeta a sua ida a Nova York
conhecer algumas das figuras, né, que foram referências, né, para ele na dança. A relação, inclusive, do breakdance e da música com a música, uma reinvenção, um pagode rolando junto com as danças, quer dizer, um espaço de experimentação, né, a própria expressividade do corpo. Quer dizer, me parece que dá uma abertura, né, interessante em termos de perspectiva de mundo. Vários deles falam sobre isso, né, sobre os eventos, as viagens e coisa e tal. Eu gostaria que você explorasse então um pouco mais sobre a possibilidade dessas pessoas se apropriarem mesmo, para além dos exemplos que você deu, né, para além das ONGs, quer que seja com a ajuda das ONGs, a capacidade de manipular essas possibilidades que um conhecimento de uma cultura mais ampla pode oferecer para eles, né? Eu estou falando, né, por exemplo, música negra, da dança, se apropriar mesmo desse território. Eu queria emendar uma pergunta nessa do Francisco, que tem a ver com a tua inserção etnográfica, Otávio, assim, porque você teve que dançar break, não? Assim, existe uma dimensão do conhecimento que também se dá pela inserção do teu próprio corpo na pesquisa, né? Não sei se talvez inspirado pelo trabalho do Louis Wachan, de Corpo e Alma, sobre o boxe. Aí talvez, se você pudesse emendar essa questão, né, do Francisco, seria interessante para a gente entender como é que o corpo entra na tua análise, né? Sim, obrigado. E começando talvez por essa, de fato, né, eu quando decido, né, fazer a etnografia sobre esses dançarinos de breakdance, eu logo, talvez na segunda vez que eu tive lá, eu percebi que eu tinha que a melhor forma como eu poderia encontrar um espaço, né, de legitimidade enquanto pesquisador era dançar breakdance junto com eles, né? E também, inspirado, né, no Luc Wachan, de fato, eu passei, né, a frequentar aqueles treinos, não só enquanto pesquisador, mas também enquanto aprendiz de dançarino, né? E foi muito legal, né? Foi legal porque isso me permitiu, né, reforçar, né, a minha relação de confiança com eles, né, e eles próprios, né, me disseram posteriormente, não, você é um cara que inclusive dançou, né, que quis aprender o breakdance conosco, né, eles eram os meus professores. Como eu também passei a perceber no meu próprio corpo as dificuldades, né, de se fazer, digamos, uma dança que exige o corpo de uma forma brutal, né. Não por acaso, né, você tem poucos dançarinos com mais de 30 anos, né? Diferente dos rappers ou dos writers, você já vê, digamos, quarentões, cinquentões, porque é muito exigente, né? A nível, né, é esgotante. E eu também falo isso, né, nos artigos ou mesmo na minha tese, né, como foi difícil para mim. Confesso, eu fui um péssimo dançarino, né, e eu vi rapazes, né, adolescentes, né, tinham, sei lá, 12 anos, quando estavam a aprender junto comigo, né, e eu já com, né, mais de 30, ia treinar, né, a dançar que nem um robô, né, vendo aquilo e fui percebendo, né, no meu próprio corpo, né, o que significava, né, chegando em casa cansado, com dor. E confesso que depois de um ano de etnografia eu pensei e falei, olha, passei a treinar menos e pensei, olha, vou de certo assumir assim por completo o meu papel de investigador. Já não vai dar para frequentar os treinos como eu frequentava. E de fato, né, você vê como que essa prática, né, para esses jovens é libertadora do ponto de vista, né, do corpo e da mente, né? Por um lado, e uma das principais descobertas, né, e rápido, né, uma das primeiras descobertas que eu tive era como que o breakdance redesenhava as suas redes de amizade e ao mesmo tempo, né, como por via dessa dança eles transpunham as fronteiras, né, e os bloqueios que eram exercidos pelo tráfico de drogas, né? Porque na Maré, na altura em que eu fiz o trabalho de pesquisa, você tinha 3 facções: o tráfico de drogas mais milícia a, digamos, disputar, né, a exercer um controle territorial e disputar o território. Então os jovens, né, na Maré, principalmente os rapazes, eles não circulam
pelo bairro todo, né? Eles só ficam nas favelas, enfim, que pertencem, né, que são controladas pela mesma facção do tráfico de drogas que domina a sua área de residência. Eles não vão para outras. Só que esses jovens, a partir do momento que passaram, digamos, a ganhar um certo protagonismo, passaram a treinar, inclusive a mostrar a dança, né, na rua, e passarem a querer conhecer outros jovens que também treinavam em outras favelas que eram dominadas por uma facção rival, eles passaram a criar uma legitimidade para circular pelo bairro, né? E muitas vezes, né, nesses lugares em que ficavam, digamos, determinados jovens, né, traficantes, né, que perguntavam, né, aquela velha pergunta: então, tá indo para onde? Tá indo para onde? Quem é você? Né, você é da onde? Esses jovens tinham uma legitimidade de dizer: não, eu tô indo treinar breakdance, etc. Né, tô indo ali para treinar breakdance, e aos poucos eles próprios eram reconhecidos pelos traficantes, pelas próprias, né, pelas roupas, né, pelos bonés, pelo tênis, né, e passaram depois a circular de uma forma mais tranquila, né, pelo bairro, e inclusive ensinar outros jovens a circular pelo bairro, como no caso dos skatistas, né. É interessante perceber isso, né, ou seja, esse fenômeno, né, de transpor, de quebrar um pouco esse confinamento territorial, que não é só feito pela pobreza, mas também pela violência. Você vê, digamos, né, como a arte, né, e a cultura acaba, né, por ir, de certa forma, flexibilizando e ao mesmo tempo, né, como esses jovens iam transpondo, né. E tudo isso foi bastante revolucionário para suas redes de amizade, né, e que não era só, digamos, por conta da circulação que eles passaram a fazer, pelo conhecimento que passaram a ter do bairro como um todo, mas da própria cidade. E a frequência, a todo um circuito de campeonatos e eventos ligados ao breakdance, fez com que esses jovens passassem a conhecer outros territórios, passassem a conhecer a cidade do Rio de Janeiro, e um pouco como foi também falado aqui, né, esses jovens passaram a participar e a frequentar determinados locais num outro caráter, né, não como, digamos, um trabalhador precário, né, ou numa posição de subalternidade, mas numa posição de potência enquanto dançarino de breakdance, participantes de um campeonato, professor, né, de dança, e tudo isso, né, com efeitos, né, na autoestima desses jovens e na própria visão de mundo desses jovens, né? E o breakdance, como parte integrante, né, da cultura hip hop, havia todo um imaginário, né, e todo um conhecimento, né, o conhecimento como quinto elemento do hip hop, que esses jovens também vão acumulando, né, e vão, digamos, alimentando, né. Eles queriam ser bons dançarinos, né, ir evoluindo na dança para poderem participar de campeonatos, né, iriam evoluindo do ponto de vista, né, do seu corpo, né, dos seus movimentos, mas também queriam ir digamos, evoluindo do ponto de vista, né, da consciência sobre o que era aquela dança, qual é a história daquela dança, que outros dançarinos, como é que surgiu, qual foi o papel que essa dança teve em outras realidades, principalmente no caso, né, na realidade norte-americana, e a relação com a música, né, em que esses jovens, né, e um dos jovens, por exemplo, que aparece nesse documentário hoje também, né, também é DJ, né, uma relação, porque é isso, você também, para dançar, ser um bom dançarino, você tem que conhecer bem a música, porque você tem que dançar, né, não é só dançar, você tem que dançar no ritmo, né, da música, né, essa também é uma das éticas de um b-boy. E, portanto, foi interessante perceber com eles, né, como depois, por via dessa dança, eles iam, né, apesar, né, de haver os problemas relativos à precariedade, à pobreza, à violência, eles iam, né, por via da dança e da cultura hip-hop, das relações que iam ampliando, inclusive com jovens de outros bairros, com outras bagagens culturais, de outras classes sociais, por conta desse movimento que eles faziam na cidade, né, ao mesmo tempo que eles se moviam, eles iam conhecendo e iam também se consciencializando, né, de quem eles eram, das injustiças que, digamos, eram alvo. O problema do racismo, por exemplo, né, eles vão também tomando mais consciência sobre isso. Isso tudo foi revolucionando e ao mesmo tempo foi, né, dando sumo, né, ao percurso, né, biográfico de cada um deles, né. O breakdance, ele cria depois oportunidades no sentido de esses jovens, do ponto de vista alterar significativamente a situação, né, de pobreza, etc., né, não há, mas dá possibilidades, né, de, digamos, de conhecimento, né,
E isso, é muito importante. Abriu muitas oportunidades nesse sentido para esses jovens, né? Então é isso, né? Essa possibilidade, né? De mover-se e de conhecer a si próprio, ao outro e ao mundo que os rodeia é muito, muito revolucionário e é algo que essas práticas artísticas acabam por incutir na juventude. Otávio, eu queria que você falasse um pouquinho, se possível, sobre a tua relação com a câmera no contexto de produção desse filme, né? Porque uma coisa que me chamou a atenção, revendo agora o filme A Galera, é que existem poucas imagens da rua, né? Quase sempre você filma em ambientes internos, né? Na fábrica onde os jovens treinam, na escola, na casa deles, né? E eu queria saber até que ponto essa carência, vamos dizer assim, de imagens da rua, ela se deve ao nível de tensionamento relacionado ao conflito entre facções ligadas ao tráfico. Teve algum tipo de interpelação nesse sentido para a produção do filme? Sim, de fato. Eu começo a filmar principalmente na parte final, né, da minha etnografia, quando eu já tinha, de certa forma, um conhecimento e uma vontade, digamos, para circular no bairro, né? Obviamente que o tráfico sabia quem eu era, embora nunca tenha propriamente tido que prestar contas, né? Contudo, uma coisa é eu estar lá, né? Outra coisa é eu estar com uma câmera, né? E, portanto, eu pensei, tive a falar com muitas pessoas e, né, se eu deveria dar satisfação, pedir autorização. E depois, principalmente conversando, né, com aqueles dançarinos, e alguns deles, né, têm conhecimento, com malta que trabalha, né, no tráfico, eu percebi que o melhor era, digamos, não falar com eles e evitar filmar, digamos, no espaço público, com todas as consequências negativas, entre aspas, de não, digamos, mostrar a riqueza, né, em termos da convivência, das sociabilidades que existe, digamos, nas favelas da Maré. Porque se eu pedisse autorização, eles dissessem não, eu não poderia fazer o documentário. Isso significava, se eles pedissem dinheiro, e eu não tinha dinheiro, né, os documentários que eu realizo, infelizmente, né, não tem, enfim, são com câmeras ou emprestadas, ou com as quais eu, digamos, compro e pronto, não tenho, digamos, financiamento. Então, nesse sentido, eu pensei, bom, eu não vou pedir autorização, vou me fazer-se de desentendido e vou evitar, assim, filmar, fazer imagens exteriores, né? E, portanto, são poucas as imagens exteriores, né? E os locais que eu filmo são em locais, né, em que eu estou, digamos, atento, acompanhado com um morador do bairro. E houve, inclusive, um momento em que eu estava fazendo uma entrevista em frente à casa de um deles, em que aparece, né, um carro daqueles, né, cheio de fuzis, digamos, pelas janelas, né, porque não cabem, e, portanto, eles param ali 3 segundos, né, aquela tensão, eu paro de filmar, fico ali à toa, depois eles vão embora. E depois soube, né, que um dos jovens, né, que é protagonista do filme, falou, né, quem eu era, o que eu estava fazendo, deu satisfação, né, eles ficaram a saber, mas eu não tive que prestar contas, e, portanto, foi o arranjo que eu fiz, né, para poder realizar o documentário, e por conta disso, acabo por privilegiar, até para minha própria segurança pessoal, né, por privilegiar, digamos, as imagens internas, né, dentro, digamos, das casas, porque também até o próprio local de treino deles, o principal local de treino deles também é dentro, digamos, de uma estrutura, né? Portanto, foi a forma, né, como eu tive que adaptar, tendo em conta o forte conflito e o tensionamento, né, e a violência, né, que se vive no bairro. A pergunta basicamente é essa, se em termos de mobilidade dinâmica, você reconhece distinções entre Portugal e Brasil, principalmente nessa questão de como produzir uma narrativa própria, no sentido esse da abertura para novos espaços, novos conhecimentos, né?
se os caminhos são os mesmos, eles são distintos em termos de Portugal e Brasil. O que são esses demarcadores de possibilidade de movimento ou impossibilidade de movimento? A questão do racismo me parece que atravessa os dois, mas talvez tenham questões distintas, né? Enfim, era lidar com essa dimensão. De fato, enfim, há muitas semelhanças, né? Agora também muitas diferenças, né? Em termos das realidades, né? O que eu vejo é que, por um lado, eu acho que essas práticas artístico-culturais, essas expressões, né, juvenis e urbanas, elas fomentam, né, essa abertura dos jovens para o mundo, né? E promovem, impulsionam, né, essa mobilidade, o encontro e podemos dizer também o próprio direito à cidade, né? Por exemplo, né, essa perspectiva, né, da ampliação das redes de amizade, do modo como eles reformulam, contrapõem, né, os estereótipos, seja sobre os bairros, seja sobre eles próprios. Eu, né, vejo isso tanto, né, no Brasil como em Portugal, seja através do rap, seja através do duro, né, você vê, e um dos trabalhos que eu agora estou a desenvolver é com os DJs do Kuduro eletrônico, que aqui é chamado de batida, o Afro House, e você vê como, alguns desses jovens, por exemplo, aqui em Portugal, inclusive vão para o Japão, da Quinta do Mocho, para darem espetáculos, né, para a Irlanda, para a Inglaterra, né, eles circulam, né, e essa circulação ela é transformadora, né, e por vezes possibilitam, inclusive, dão, né, possibilidades profissionais. Agora, o contexto é diferente, né? Nesse caso, a violência, o grau de violência, né, por exemplo, no Brasil não tem nada a ver com o grau de violência, né, em Portugal, né? A forma como existe, de fato, aqui violência policial, racismo, né, e sem dúvida, houve até um artigo que eu escrevi que se chama Negro Drama, que é sobre o racismo e a violência policial aqui em Portugal, e de fato, Portugal é um país muito racista e a violência policial ela é cotidiana nos bairros da periferia de Lisboa, mas se a violência policial é cotidiana nos bairros da periferia de Lisboa, no Brasil estamos assistindo o extermínio da juventude pobre e negra, né? Aqui esse extermínio não acontece, então qualitativamente é diferente, né? A violência policial aí no Brasil, ela não é só de porrada, né? Ela, enfim, é a bala, né? Não que isso aqui em Portugal não ocorra, né? Mas é muito diferente, né? O extermínio não existe, né? Existe essa violência policial e alguns jovens são mortos, né? Mas é uma outra proporção. E o próprio racismo aqui, né, é diferente. Né? O Brasil, como país negro, né, em que você vê todo um conjunto de referências étnico-raciais, né, bastante presentes. Né? Em Portugal, apesar dessa presença negra ser muito antiga, principalmente Lisboa, você tem uma numerosa população negra. Lisboa é das capitais europeias mais negras. Né? Acho que é só comparável, por exemplo, com Paris e Londres. Ao mesmo tempo, você não... Essa presença negra, que é muito antiga, né, que inicia-se principalmente nos anos 60, e que aumenta nos anos 70 e 80, principalmente com a descolonização, com as lutas, né, pela independência dos países africanos de língua oficial portuguesa, Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé, Moçambique, você não vê essa presença reconhecida, né, pelas instituições oficiais, né, e isso, e um dos maiores exemplos disso, inclusive houve uma luta há pouco tempo atrás, né, que era pelo direito de que todos os filhos de imigrantes nascidos em Portugal tivessem automaticamente a nacionalidade portuguesa, né, porque até então não tinha. E isso que significava é que você tinha muitos jovens, né, e o Dubai fala sobre isso, né, que nasceram em Portugal e que não eram reconhecidos, não tinham um bilhete de identidade como português, né, adquiria a nacionalidade dos pais, né. Então isso, seja em termos de oportunidade, seja em termos de identitários, é muito cruel, né? De certa forma, eu diria, assim, de uma forma um pouco resumida, né, que se o racismo no Brasil é mais violento, o racismo aqui em Portugal ele é mais cruel, porque é o racismo do volta para sua terra, entendeu? Um jovem negro, tipo da Maré, né, nunca que vai ouvir uma outra pessoa falando, né, olha, volta para sua terra, né? Aqui sim, aqui qualquer jovem negro já, né,
embora tenha nascido em Portugal, né, muitas vezes até o seu pai nasceu em Portugal, o volta para sua terra, ele faz parte, né, de uma retórica racista que é bastante intimidatória e que é bastante generalizada, né? Ou, digamos, aquela ideia, mas você é da onde? Eu sou daqui de Portugal. Não, mas é da onde? Né? Você é da onde? Seus pais são da onde? E, portanto, há um ideário, né? O Estado-nação aqui em Portugal, ele é criado, né? Ele tem um ideário de branquitude que é o quê? Ser português é ser branco, né? Aquele cabelo liso, quando não é isso. Já não é isso há muito tempo. E vê-se isso, né? Andando por Lisboa, né? Nos transportes públicos e mesmo ouvindo música. E o interessante é que, por exemplo, se você for no YouTube escrever, tipo, músicas mais ouvidas em Portugal no ano de 2019, você vê uma forte presença, né, ou uma esmagadora presença de artistas, né, afrodescendentes, né, e portanto há cada vez mais, né, os portugueses negros, né, eles têm, por via da música, por via da dança, por via de outras artes, mesmo das artes plásticas, né, eles têm configurado, têm afirmado, né, a sua presença, desafiando, né, toda essa retórica, né, essa retórica por um lado, essa retórica, né, de que vivemos num país de brandos costumes, quando não é isso, né? Pelo contrário, né? Há um racismo estrutural em Portugal, há um racismo que faz com que haja, digamos, uma forte desigualdade do ponto de vista, né, das condições de vida da população negra e afrodescendente. Por outro lado, se configura aquilo que eu, né, nos últimos textos que eu fiz, né, eu digo que é uma Afro-Lisboa que, de certa forma, tem marcado presença, principalmente do ponto de vista musical, mas não só, também imagético, né, e a Quinta do Mocho é exemplar nisso, e, portanto, por via, né, dessas práticas, né, e dessas expressões artísticas e produções culturais, eles têm tocado, né, na ferida, né, do que foi a colonização, na ferida do que é, hoje em dia, né, as consequências, né, dessa colonização e que a gente vê na realidade africana. E, portanto, né, isso são assuntos, né, que têm que ser cada vez mais aprofundados, mas pronto, né, essa perspectiva é um pouco diferente, né, no Brasil, né, e essa relação com a África, né, a relação aqui com a África, ela é muito mais visível, está muito mais presente do que no Brasil, que é algo, né, que embora agora, né, haja cada vez mais imigrantes africanos, né, olha, Maré, você tem muitos angolanos, e, portanto, há essa diferença em termos também, né, a nível da relação com o continente africano, que no Brasil é muita coisa histórica, né, a relação com a escravatura, e que aqui é algo, esse passado, né, esse passado colonial está muito latente, e esse racismo é um racismo que revela essa crueldade, né, que é de não aceitação dos portugueses, enfim, da existência, né, de portugueses negros, de portugueses chineses, portugueses com sotaque brasileiro, e você agora tem toda uma segunda geração, entre aspas, que eu não gosto desse termo, né, mas de filhos de imigrantes brasileiros. Também é algo que vai marcar a atualidade política e social de Portugal. Muito obrigada, foi um prazer. Eu espero que todo mundo vá atrás também de assistir aos filmes e ler os textos, que alguns a gente vai disponibilizar. E, em especial, assim, para mim, o meu preferido foi o Na Quinta com Cali. E vou recolocar que eu achei a forma do filme muito bonita, tanto a montagem quanto as escolhas de enquadramento. Dá para ver um cuidado, assim, a musicalidade do filme. Então eu queria te agradecer pelas tuas colocações e finalizar o episódio de hoje pedindo para os colegas do podcast também agradecerem e fazerem suas últimas colocações. Bom, então eu vou dar sequência aí na fala da Gabi, agradecendo também muito. Eu acho que foi uma aula, né, que a gente teve aqui com o Otávio. Aprendemos muito com o modo como você reconstituiu a tua trajetória e tocou em tantos pontos complexos, né, e distintos, enfim, envolvendo diversas pesquisas. Então eu te agradeço muito, Otávio. Eu acho que uma coisa que me chama a atenção agora, pensando, né, como é simbólico também que o território que os jovens ocupem para transformar no espaço da dança seja uma fábrica antiga, né? A fábrica como sendo esse símbolo do trabalho assalariado, do trabalho sindicalizado, né? Dentro da lógica fordista, sendo ocupada por jovens que se potencializam através da dança, né? Mas que são jovens que não deixam de ser trabalhadores precários, né? Eu me lembro que em um dos seus textos você ressalta o fato de que alguns dos jovens que foram seus interlocutores do campo trabalhavam no McDonald's, né? Então tem toda uma simbologia, eu acho, também
na ocupação da fábrica como esse espaço de, enfim, de reconstituição subjetiva, né, desses jovens. Enfim, eu queria te agradecer, né, é um comentário que eu não podia deixar de fazer, porque me veio à cabeça agora, eu achei pertinente, mas eu queria, antes de qualquer coisa, te agradecer muito, muito mesmo, dizer que foi um prazer enorme e, enfim, só agradecer mesmo. Obrigado. Bom, também, Otávio, acho que muita coisa já foi falada, tem muita coisa para trabalhar e descobrir, né, sobre essas trajetórias aí e sobre essas realidades que você está trabalhando. É ótima a perspectiva comparativa. Trabalhar com a imagem foi muito bom, como a Gabi colocou, né? É bom ler os textos e assistir os filmes. Tenho certeza que quem escutar isso vai sair satisfeito como a gente está saindo. Eu gostaria de agradecer, né, a participação desse projeto, que eu fico lisonjeado de estar fazendo, né, parte. Agradecer muito ao conteúdo ofertado, né, pelo Otávio e ter trocado uma ideia com ele, que, poxa, realmente foi muito prazeroso. Olha, obrigado pela conversa e pela oportunidade aí de poder falar também sobre os meus trabalhos, né, e que me fazem pensar, né, as vossas perguntas e colocações, acho que foram muito pertinentes. Eu acho que é um pouco nesse processo que a gente também vai aprendendo, recapitulando, né, vendo criticamente, né, as nossas próprias pesquisas. E, eu gostei muito, e força aí nesse podcast, que eu acho que, enfim, é mesmo necessário, né? Ainda mais nesses tempos atuais, né, de quarentenas. Precisamos de podcasts como esse que nos dê, né, não só um alívio, mas também esse conhecimento, né? E, portanto, olha, muita força e tudo de bom para todas e todos.